Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós neste momento em muita luz. E mais uma vez estamos aqui reunidos para realizarmos o estudo do Evangelho no Lar, no qual realizamos todo domingo às 20h30 pelo Facebook da Usicotia. E dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Semana passada, nós fizemos o capítulo 6 e nós vamos iniciar o capítulo 7, que é Bem-aventurados os pobres de espírito. Antes de fazermos o nosso Evangelho no Lar, nós fazemos a nossa prece inicial. Aqueles que se sentem à vontade em fechar os olhos, podem fechar. Aqueles que porventura preferem ficar com os olhos abertos, também não tem problema nenhum. Então vamos assim, nos preparando, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai maior, que possa envolver a cada um de nós em muita paz, em muito amor. Que o amor do Mestre Jesus possa invadir a todos os lares neste momento, transmitindo a paz necessária, a tranquilidade e o seu amor. E vamos assim dar início ao nosso estudo do Evangelho. Que assim seja. Bom, espero que todos estejam me ouvindo bem. Eu vou fazer a leitura, né, repetindo. O capítulo é o 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, versículo 3. A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes, e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Bom, primeiro nós precisamos refletir sobre a compreensão do que é ser pobre de espírito, né? Para o homem que se intitula culto, com uma inteligência acima de tudo, pobre de espírito são as pessoas pobres, né? As pessoas desprovidas de bens materiais, de uma certa cultura. Para eles, pobres
pobres de espírito significa mais ou menos isso. Aquelas pessoas simples, aquelas pessoas humildes, e para eles isso é ser pobre de espírito. Pois bem, mas segundo a lei divina, as leis divinas, né? Ser pobre de espírito é aquele cuja compreensão dele é melhor, ou seja, a compreensão dele, ele tem na verdade, ele tem uma compreensão melhor em relação aos ensinamentos de Deus e as coisas divinas. Então, aquelas pessoas que têm uma fé que, apesar de todas as dificuldades, elas enfrentam uns problemas, mas elas mantêm uma fé inabalável, é o contrário. Essas pessoas, sim, elas podem se considerar pobres de espíritos, mas elas têm uma condição elevada espiritual para poder compreender as coisas, as leis de Deus. E nós temos que entender que a lógica, né, de Deus, ela é diferente da lógica humana. Então, o que para nós é algo difícil de compreender, se nós formos levar para a compreensão divina, é diferente, né? São níveis de compreensão diferentes. Então, por isso que nós devemos ter o nosso coração, a nossa mente aberta para poder entender os ensinamentos de Deus, nosso Pai, através do Mestre Jesus, quando esteve aqui na Terra há 2000 anos. Então, essa tendência, né, como diz no próprio Evangelho, a se acreditarem superiores a tudo, leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade, ou seja, né, essas pessoas que se sentem superior, elas não admitem um conhecimento do qual elas não admitem não ter. Não porque elas não têm acesso, muito pelo contrário, porque elas não admitem algo superior de acordo com o nível de conhecimento que elas têm. Então, elas negam muitas das vezes a divindade. Bom, se não admitem o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e o que os faria descer do seu pedestal. Então, são pessoas que atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditar em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerados os pobres de espíritos. Ou seja, né, que o conhecimento da divindade, das coisas espirituais, elas são boas só para as pessoas que são consideradas por eles pobres de espíritos. E, na verdade, os pobres de espíritos, os que a levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar como os outros nesse mundo invisível que tanto ironizam. Ou seja, né, o dia que cada um desses homens que possuem a dificuldade de compreender as coisas, os ensinamentos das leis de Deus, um dia eles vão entrar na espiritualidade através do desencarne, da mesma forma como todos nós. Então, só que com uma diferença.
aqueles que tiverem uma compreensão melhor dos ensinamentos de Deus, aqueles que tiverem praticado, aqueles que foram humildes aqui na Terra e que fizeram bom uso da sua encarnação, eles terão um outro tipo de tratamento de acordo com o que realizaram, com as suas obras. E ao passo que as pessoas que se dizem de uma inteligência superior, que não fizeram bom uso da sua inteligência, eles vão ter que entrar em contato com a sua própria realidade no mundo espiritual, que é totalmente diferente do mundo material, e eles vão perceber a diferença e o que é valorizado quando nós desencarnamos e vamos para o plano espiritual e nos encontramos na erraticidade, né? Então, que o que vale são as virtudes que nós adquirimos enquanto nós estávamos aqui na Terra. Que cada um vai receber de acordo com as suas obras e de acordo com o seu merecimento. Então, ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. A humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Então, que a gente possa ter a nossa consciência da diferença entre aquele que se dispõe realmente a acreditar nos ensinamentos de Jesus e aqueles que se negam. E o que vale muito mais é nós termos aqui na Terra e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos em relação à moralidade, que isso é que vai contar a nossa trajetória, o que nós fizemos, seja de bom ou seja de ruim. Quem se eleva será rebaixado, já é o item 3. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo, que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo do 1 a 5. Aí, lá no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos a explicação desse trecho do Evangelho de Mateus. Que Jesus, ele toma um menino como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra e frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. Ou seja, né? Tudo que se valoriza no planeta Terra, tudo que
tudo que se coloca em evidência, que faz com que o orgulho seja exaltado, quando chega no plano espiritual, é o que será, é o que terá, vamos dizer assim, mais dificuldades de compreender e é o que vai sofrer mais, porque é uma realidade totalmente diferente. O que nós valorizamos aqui na Terra não é o que se valoriza no plano espiritual. O que nós temos como importante, os títulos, a fama, o dinheiro, todas essas coisas que são valorizadas enquanto estamos encarnados, lá no mundo espiritual são outros tipos de valores que têm o valor real, né? Que tudo que é material, nós sabemos que tudo isso é passageiro. Por isso que fala que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos, né? Então, quem tinha muito poder, grandes bens, fama aqui na Terra, para nós ele pode estar num patamar que é uma coisa ilusória, né? Uma posição de ilusão. No plano espiritual, ele vai se sentir pequenininho. E aqueles que viveram com muita dificuldade, que passaram por grandes provações, por grandes dificuldades materiais, enfermidades físicas, esses serão os elevados lá do outro lado, né? Então, por isso que com o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa bem claro para nós que nós temos que valorizar aquilo que é eterno. O que é eterno? É tudo aquilo que tem, tudo aquilo que diz respeito às coisas boas que nós fizemos aqui na Terra, né? Que tudo aquilo que nós adquirimos de conhecimento, tudo que nós adquirimos de valores morais, tudo que nós realizamos em relação aos outros, a caridade, por exemplo. Então, tudo isso vai fazer com que o nosso espírito, ele fique cada vez mais enriquecido com coisas boas, ao passo que aquele que foi egoísta, que só pensou em si mesmo, que só pensou em adquirir bens, famas, entre tantas essas outros títulos, ele vai um dia cair em si e perceber que o que tinha valor era totalmente o contrário. Por isso que aqueles que possuem grandes bens, posições melhores em relação ao nosso padrão aqui no planeta Terra, dos demais, ele tem uma responsabilidade muito grande, a responsabilidade de ajudar, de auxiliar aqueles que necessitam mais de auxílio material, de ajuda. Então, nós temos que ficar bem vigilantes e não cairmos nessa armadilha e percebemos o que é importante para nós, espíritos eternos. Então, nós temos que valorizar aquilo que é importante. Não que os bens materiais, eles não sejam importantes para a nossa vida, porque a nossa relação com o mundo material nos ajuda no nosso crescimento espiritual. É por isso que somos homens de inteligência, por isso que existem homens de inteligência notável para fazer com que o ser humano evolua, com que uma humanidade evolua. E exercitando a nossa inteligência, nós adquirimos o equilíbrio entre o material e entre o espiritual. Então, para finalizar, o Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevarem numa existência
serão abaixados até o último lugar na existência seguinte, se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem queiras sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar o mais elevado no céu, se o merecerdes. Esse é o final do Evangelho, do item 1, 2 e 3. Aí, semana que vem, nós vamos dar continuidade ao outro item, que é o item 7. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Então, vamos, mais uma vez, nós vamos fazer as nossas vibrações. Em seguida, nós vamos fazer uma doação, né, para que a gente possa ficar equilibrados durante a semana, e a nossa prece final. Então, vamos, mais uma vez, com o nosso pensamento elevado, vibrando para o nosso planeta Terra, que está passando por tantas dificuldades, vibrando muito amor. Vamos vibrando para o nosso país, para o Brasil, para os nossos governantes, por todas as pessoas que se encontram em sofrimento, que elas possam ser aliviadas em suas dores e consoladas. Vamos vibrando por todas as pessoas que se encontram doentes nos hospitais, precisando de um consolo, que elas possam se sentir consoladas, que elas possam sentir a energia de virando a todos os lares que estejam em harmonia, que esses lares possam possam ser amparados por Deus. Vamos assim vibrando para os nossos lares, para que haja amor, compreensão e que essas energias possam nos equilibrar em nossas dificuldades, em nossas dores, sejam elas físicas, espirituais, que essa energia possa sim equilibrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que possamos permanecer com essa energia durante toda esta semana. Demos nesse momento por encerrado o Evangelho no lar, num clima de muita paz, num clima de muito amor. E que no próximo domingo, às 20h30, possamos estar todos reunidos novamente para mais um estudo do Evangelho. Que assim seja. Bom, desejo que todos vocês tenham uma semana de muita paz, de muito amor, de muito equilíbrio, e que no próximo domingo estaremos aqui reunidos novamente. Muita paz a todos e uma boa semana, em nome do Senhor Jesus.